Eu sou o Eric e esse é o Área Curiosa. E no vídeo de hoje você confere 5 parques abandonados que é melhor não visitar, parte 4. Antes de começarmos o vídeo, eu quero fazer um jogo com você. Eu quero que você deixe o seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Mas tudo isso em apenas 3 segundos. Então em 3, 2, 1, valendo! 3, 2, 1. Se você conseguiu, comenta aí a hashtag coração, que eu vou dar alguns coraçõezinhos para os inscritos mais insanos do canal. Em quinto lugar, Lincoln Park. Lincoln Park costumava ser conhecido como Midway Park ou Westport Park, até que esse novo nome foi escolhido em uma espécie de loteria. A Union Street Company criou o Lincoln Park em 1894 como uma maneira de conectar Fall River a New Bedford. Com isso, 46 acres de terra em Dartmouth foram comprados e o parque começou. O parque originalmente tinha mesas de piquenique, um playground e várias churrasqueiras, e isso continuou lá na década de 1920, quando o Lincoln Park se tornou mais um parque de diversões. Em 1941, a instalação foi comprada pela John Collins and Associates por $40 mil da época. Eles investiram $150 mil na instalação de uma pista de boliche de 14 pistas e na atualização de uma pista de dança existente, e adicionaram um conjunto completo de brinquedos de parques de diversões. O parque teve sucesso até meados da década de 1980, quando parques temáticos maiores começaram a se tornar mais populares. Um acidente fatal na montanha-russa de madeira em 1986, chamada de Comet, fabricada há 40 anos antes, levou as pessoas a questionar a segurança do parque. Diante do declínio de visitação, Jay Hoffman, proprietário do parque, investiu $75 mil na atualização dos brinquedos. Esse plano incluía a mudança do carrossel de 1921 para uma versão mais recente. Além disso, foi montada uma versão infantil da montanha-russa Comet. Em um artigo de 1987 do The Province Journal, o parque foi citado, dizendo que tinha sido inspecionado e que estava totalmente seguro. No entanto, apenas 4 meses depois, em 29 de setembro, o sistema de freios da montanha-russa falhou. E embora ninguém tenha sido ferido, esse passeio foi o final dela. O parque foi fechado em 3 de dezembro daquele mesmo ano, devendo $48 mil em imposto e $13 mil em detalhes não pagos. Quase todos os brinquedos foram desmontados e leiloados, e a roda gigante infantil que falhou foi movida para a orla da cidade. O parque abandonado sofreu uma série de incêndios após o seu fechamento, tendo um total de 6 até maio de 2012. Durante anos, as únicas estruturas restantes no parque foram alguns prédios de alimentos gravemente danificados e a montanha-russa. A alta montanha-russa entrou em colapso durante uma forte tempestade de neve de janeiro de 2005 e o teto da plataforma desabou em maio de 2008. Provavelmente devido a danos causados pela água. 2 dos edifícios restantes perto da montanha-russa entraram em colapso parcial no início de 2008 e ambos entraram em colapso total no início de 2010. O restante da montanha-russa, que ficou em pé, foi demolido em 11 de julho de 2012. Em quarto lugar, Chippewa Lake Park. Em 1875, Edward Andrews organizou um campo de piquenique sob o nome de Andrews Placer Grounds.
Localizado em Chippewa Lake, Ohio, no condado de Medina, o parque operou por um tempo com sucesso, mas a sua condição se deteriorou com a adição de um barco a vapor e a primeira montanha-russa do lugar. O parque finalmente se transformou, mesmo que a montanha-russa tivesse de ser empurrada manualmente para dar início à atração. A McBeach adquiriu o lago Chippewa em 1898 e melhorou imensamente o parque. Ele também proibiu a venda de bebidas alcoólicas no local, devido a problemas passados. Durante essa década, a primeira montanha-russa moderna foi construída lá, originalmente chamado de Ursa Maior, mas só ficou conhecida mesmo como a montanha-russa. O parque também apresentava um palco para bandas ao vivo, 7 noites por semana, e até mesmo abriu uma montanha-russa de madeira em 1925, bem pequena, estimada em cerca de 16 metros de altura. A família Beach manteve o parque funcionando com sucesso até os anos 1960, trazendo outras atrações além da montanha, como gaiolas voadoras, um carrossel, salão de festas e muitos outros brinquedos. Porém, o lago Chippewa foi adquirido pela Continental Business Enterprises em 1969 e a empresa desenvolveu planos para transformar o parque em um resort de verão. Esses planos, no entanto, atraíram muito pouco interesse e financiamento público, fazendo a estratégia ser totalmente abandonada. O parque acabou fechando de forma discreta e secreta em 1978, devido a problemas com os fornecedores locais e a concorrência com outros comércios do local. Quando o parque foi fechado, o ex-proprietário Parker Beach fez um pedido à sua família para que ele fosse enterrado lá quando ele morresse. Acordo esse que a sua família aceitou. Após o fechamento do parque em 1978, o terreno ficou praticamente intocado e todos os brinquedos e prédios foram mantidos em pé, nos quais até o final da década de 90 ainda permanecia em boas condições. Na década de 2000, grandes árvores começaram a crescer nos brinquedos, como a montanha-russa e a roda gigante do parque, e vários edifícios desabaram ou foram danificados pelos efeitos climáticos. Em terceiro lugar, Heritage USA. Esse parque, diferente de muitos outros, era uma atração quase que exclusiva para pessoas cristãs. Criado por um casal de cristãos que queria dar um lugar especial aos seus companheiros de religião. O Heritage USA foi aberto em 1978 e em 1986 atraía quase 6 milhões de visitantes anualmente e empregava cerca de 2.500 pessoas. As instalações incluíam o Heritage Grand Hotel com 501 quartos, a atração Main Street USA, que era um complexo comercial interno, a Heritage Village Church, Upper Room, um acampamento de 400 unidades, o Anfiteatro Jerusalém, King's Castle, a pista de patinação, serviços de oração e aconselhamento, estúdios de produção de televisão a cabo, escola bíblica e de evangelismo, moradias para visitantes, moradias para funcionários e voluntários e o parque aquático Heritage Island. Era o terceiro maior parque temático, atrás apenas da Disney de Orlando e da Califórnia. Antes do escândalo que levou ao seu fechamento, Jim Baker, dono do local, tinha planos para expandir ainda mais a sua atração. No ponto mais alto da Heritage USA, quando ganhou 126 milhões de dólares por ano, o IRS, órgão dos Estados Unidos responsável por impostos, retirou a sua isenção de impostos. Logo após a acusação federal de Baker e a condenação pública por abusar e drogar Jessica Hahn e um outro homem 7 anos antes, as visitas ao parque caíram. A partir de 1987, os problemas jurídicos e pessoais de Baker chegaram às manchetes e em setembro de 1989, o furacão Hugo causou sérios danos a muitos dos edifícios. Então, devendo 72 milhões ao governo e com danos
pois a sua propriedade, o Heritage USA, fechou logo após a tempestade. Em segundo lugar, Vidam Park. Esse parque fica perto de Budapeste, lá na Hungria, e nos anos 60 e 70, o parque de diversões estava na sua idade de ouro, mesmo que não durante a semana, mas aos domingos, que era quase uma tradição que as famílias fossem lá para relaxar e deixar as crianças livres, aproveitar a juventude socialista. Nos fins de semana, havia 2 micro-ônibus abertos, que paravam em uma parte da cidade e podiam ser embarcados, e claro, o seu destino era o parque de diversões. De abril a setembro, o parque temático foi um estouro para os jovens, já que a cidade inteira estava quase vazia, porque em 1º de maio todos estavam no parque de diversões. As atrações eram aquelas que nós sempre vemos em todos os parques, como carrinhos de bate-bate, carrossel, rodas gigantes e algumas atrações para os adultos, como uma em que eles podiam entrar e ser virados de ponta cabeça, além de um barco a vapor que os levava a uma torre de vigia. Como os preços no socialismo são ditados pelo governo, os valores das entradas não escaparam, para que os trabalhadores médios pudessem entrar e se divertir também. O problema é que com isso o parque não tinha lucro quase que nenhum, o que forçou os seus donos a fecharem, temendo o acúmulo de dívidas e a falência. E hoje está lá, abandonado e vandalizado. Em primeiríssimo lugar, Wonderland Amusement Park. O Parque das Maravilhas, em tradução literal, era um projeto de parque de diversões nunca concluído, localizado na vila de Shenzhuang, na cidade de Nankou, na China, a cerca de 32 quilômetros de Pequim. Originalmente, a proposta pelo promotor imobiliário da Tailândia e projetado para ser o maior parque de diversões da Ásia, a construção foi interrompida em 1998, após problemas financeiros com autoridades locais. Houve outra tentativa de concluir o projeto em 2008, mas ela também falhou. O local apresentava várias estruturas abandonadas, incluindo a estrutura de um edifício semelhante a um castelo e edifícios exteriores medievais. A terra foi recuperada pelos agricultores locais para cultivar, enquanto o local estava abandonado, e as pessoas ainda podiam ir lá visitar o local, que contava com um estacionamento e flanelinhas aleatórios para cuidar dos carros, que nem aqui no Brasil. As estruturas incompletas e abandonadas foram demolidas em maio de 2013, e no seu lugar foi construído um shopping center, que foi concluído em 2015 e aberto ao público em junho daquele mesmo ano. Mas infelizmente o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu gostei. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!